Paraná! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Estamos no mês de outubro, o mês dedicado à conscientização do câncer de mama, e vamos conversar sobre o impacto estético em pacientes oncológicos com a Ana Menezes, trazendo essa visão voltada para a neuroestética. Ela que está em tratamento de leucemia e abraçou essa causa. E você? Precisa e tem interesse em saber mais sobre implantes dentários? A especialista Mari Dias abordará esse tema e mostrará como uma boca saudável faz a diferença no nosso dia a dia, tanto para a saúde bucal quanto para a saúde em geral. E, é claro, a autoestima. E você? Gosta de ler e aumentar o seu conhecimento? Estaremos com a doutora Priscila Rodrigues falando sobre seu livro Além da Justiça e que com certeza vai trazer dicas valiosas para você. Fique com a gente, porque o programa está só começando e tem muita coisa boa vindo por aí. Olá! Estou aqui com Ana Menezes, ela que fez o meu style hoje, ela é maravilhosa. Ana, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está vendo a gente em casa. Obrigada pelo convite, Bruna. É uma alegria estar aqui. Eu sou Ana Menezes, eu sou estudante de biomedicina, faço pesquisa científica na neuroestética e faço styling de profissionais de saúde. Ana, conte pra gente o que é a neuroestética e o que ela traz para o Outubro Rosa. Bruna, a neuroestética ela é uma área da neurociência que estuda como o cérebro humano processa a beleza e experiências sensoriais, como a gente se sente belo e como a gente processa o belo. E para o Outubro Rosa, ou a causa do câncer, a neuroestética ela traz uma contribuição que fala com a imagem do paciente oncológico e também com os sentimentos que ele vai carregar com ele ao longo do tratamento e pós o tratamento. Ana, fale um pouquinho sobre desapaixonar. O que é isso? O desapaixonamento ele é um aprofundamento em um estudo como o corpo humano, o cérebro humano processa o luto, a perda, a dor, e falando com o câncer, seja o câncer de mama ou um outro tipo de câncer, esse é um diálogo que se aprofunda em compreender esse processamento que o cérebro de um paciente oncológico vai vivenciar pós-tratamento. O que ele vai trazer de novo, o que ele vai passar a gostar, como ele vai passar a se sentir, vai passar a se ver. E Ana, você teve queda de cabelo, você passou por isso, e fale um pouquinho sobre a perda de cabelo, né, nessa neuroestética. Eu passei como um paciente oncológico por isso, e eu sei bem o que é sentir na pele essa experiência de perder a sua imagem, não se reconhecer mais, e foi justamente isso que me motivou a ter, dentro da neuroestética, uma linha de pesquisa voltada a explicar como o cérebro humano processa a careca. Ela é um dos grandes estigmas do câncer, independente de ser um câncer de mama ou não, porque, principalmente para as mulheres, a gente cresce se olhando no espelho, se reconhecendo e se amando diante do espelho. E entre outras perdas, o câncer vai, para muitas, levar também o cabelo. Eu explico, a partir da minha experiência e hoje do meu aprofundamento científico, que o cérebro, ele processa de uma forma muito diferente a falta de cabelo, completamente assim diferente do que aquilo que a gente acredita. Existe no nosso cérebro dois componentes neurais, uma parte do cérebro e uma célula cerebral que trabalham nesse processo. A parte é o giro fusiforme, que é responsável pelo reconhecimento facial, e ele se ativa muito quando a gente está diante de uma pessoa careca. Por outro lado, existe uma célula cerebral, que são os neurônios espelhos, que são responsáveis por um processo de empatia. Então, a paciente oncológica, e aí eu falo, né, que eu sei bem o que é isso, ela recebe muitos olhares. A gente sai careca e parece que se ativou assim, um holofote na nossa cabeça. Interpretamos isso como se estivéssemos feias,
mas na verdade não é porque estamos feias ou porque estamos demonstrando feiura. É porque o cérebro dos seres humanos como um todo processam essa resposta que envolve familiaridade, por quando você está careca, e a empatia despertada pelos neurônios espelho. Olha, muito interessante isso, Ana. E assim, os padrões, né? Falando de careca, falando de tudo isso, como o cérebro absorve, como ele vê. Os padrões tradicionais, é assim que podemos dizer, como que ele é visto? Como o paciente oncológico se vê em relação a isso? Talvez essa seja a maior dificuldade do paciente oncológico, porque as transformações não vão ser só estéticas, elas também são perceptivas e sociais. A vida durante o tratamento de câncer muda muito e os nossos gostos, a nossa percepção e às vezes até o ambiente em que a gente está também muda. E o padrão estético, ou os padrões estéticos, eles acabam influenciando negativamente esse processo, porque é difícil e o cérebro naturalmente vai passar por um processo de adaptação nesse reconhecimento de imagem de você para você mesmo no espelho e dos outros, da tua família, do teu ambiente, sobre quem você é. Se você não aceita essa transformação com naturalidade, com conforto, o processo se torna muito mais difícil. E os padrões estéticos muitas vezes querem nos colocar dentro de uma caixinha e não nos permitem ali ampliar essa caixinha ou sair dela. Exatamente. Ana, e como um paciente oncológico, ele reinterpreta isso, as reconstruções mamárias, enfim, do que seja, como é visto isso pelo paciente? Isso é muito importante, inclusive a ciência, né, ela vem lutando muito para oferecer cada vez mais esses tratamentos reconstrutivos. Então, logo o paciente já passa ali pela perda, né, pela cirurgia, porque é muito importante preservar essa questão estética. A estética, ela não é a estética, o bem-estar, os nossos sentimentos, eles não são apenas sentimentos ou apenas emoções. Eles são também parte de processos bioquímicos do funcionamento do nosso corpo e é muito importante preservar esse funcionamento bioquímico de um paciente oncológico que já está ali sofrendo, né, as suas transformações durante o tratamento. Mas falando também sobre a importância da estética, ela é fundamental nesse processo de força, principalmente pós o tratamento. Às vezes você olhar para uma cicatriz, para uma cirurgia que você passou, que te alterou, que te mudou, aquilo, quando você começa a entender que a estética não está ligada apenas ao padrão, se torna um ponto de força para você. Você reconhece que você tem uma característica única, que faz parte da tua história e que não te diminui, mas pelo contrário, te fortalece. E como você vê essa reinvenção, né? Porque depois que a gente descobre, né, que é acometido por uma doença como essa, como é esse paciente oncológico na nova versão, como ele se reinventa? Esse processo de reinvenção, ele é muito interessante também quando a gente vai ver o cérebro ali, né, interpretando tudo isso, mas você ter um ambiente, seja o ambiente onde você está, pela rede de apoio que você tem, ou o ambiente que você proporciona para você, através de aprendizado, através da fé, através de uma série de recursos que são sociais e culturais, vai contribuir para você se reconstruir e caminhar nesse processo de reconstrução. Interessante isso, na ambiência, ela faz toda uma diferença, né? E a gente conversou nos bastidores sobre desapaixonamento, né? Você pode trazer um pouquinho mais sobre isso para quem está nos acompanhando? O desapaixonamento, ele estuda esse processo de reinvenção, abstinência, obsessão e dependência em processos que podem estar ligados a uma pessoa ou a sentimentos. E quando a gente fala com a causa do câncer, ele é muito importante, porque ele ajuda a ressignificar aquelas experiências tão negativas, que eu costumo usar um termo que não é científico para explicar, que ficam tatuadas lá no nosso cérebro e acabam se tornando crenças limitantes. Ana, estou apaixonada em estar aqui conversando contigo. Esse assunto ali, ele traz muitas percepções, mas eu gostaria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente em casa e falar suas redes. Obrigada, é um prazer estar aqui, espero voltar muitas vezes e colaborar com você.
Dentro da neuroestética eu costumo trabalhar a percepção visual. E para quem é paciente oncológica ou está passando por um processo de reinvenção na vida, trabalhar essa percepção é muito importante. E todos nós temos um recurso disponível para fazer isso. Começa a colocar o teu celular para te gravar em momentos do teu cotidiano, quando você está arrumando a casa, se arrumando, fazendo algo do teu cotidiano, e depois você começa a se observar. Esse processo visto ao longo do tempo, ele vai trabalhar para desviciar a visão que você tem de você mesmo diante do espelho. Ele começa a mostrar coisas que você não consegue perceber, porque a gente está acostumado a se ver só no espelho. E o espelho, às vezes, ele mente pra gente aquilo que a gente é. Ana, nossa, que dica valiosa! Já vou colocar em prática. E deixa aqui os seus contatos. O meu Instagram pessoal é Ana Caroline Menezes _ e o profissional Neuroestetificando. Eu espero todos vocês lá, vai ser um prazer tê-los me acompanhando, dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês. E eu visto médicos, profissionais de saúde, profissionais de estética, e vai ser um prazer também ajudá-los nesse processo de construção de imagem. Gente, eu sou suspeita e estou aqui com o look de Ana Menezes, ela que mais uma vez vou frisar aqui, maravilhosa, e me acompanhem para a próxima entrevista. Estamos de volta e estamos aqui com a Mari Dias. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Olá, eu sou a Mari, estou na área da odontologia há mais de 20 anos, sou especialista em implante dentário e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês referente a esta técnica inovadora da odontologia. Apesar de ser uma técnica que não é idealizada há poucos anos, ela se considera uma técnica inovadora. Doutora Mari, e explique para nós o que é exatamente a implantodontia. A implantodontia são tratamentos realizados com implantes ou parafusos dentários que são à base de titânio ou de zircônio. Esse tratamento ele é substituto de raízes dentárias. Então, nós avaliamos os pacientes e devolvemos para ele a autoestima, a mastigação, o sorriso e a saúde em geral. Doutora, e a qualidade de vida, ela vai muito além da estética, né? Eu costumo dizer que a estética, ela é consequência do tratamento. E para a implantodontia? Exatamente. A implantodontia vai muito além da estética, devolve a saúde dos pacientes. A saúde, para que muitos saibam, ela vem através da mastigação, que a gente devolve a saúde para o paciente. É através da mastigação que ele consegue os nutrientes necessários para a sua vida, exemplificando as próteses totais removíveis. Os pacientes não conseguem se alimentar, eles conseguem apenas engolir o alimento. Então, através da implantodontia, nós devolvemos esta saúde ao paciente. E sim, vem a estética como um favorecimento da técnica. Exatamente, Mari. E para que isso seja acompanhado, seja feito com excelência, entra o seu plus, né? Que é o seu diferencial, a fotografia. Explica um pouquinho mais o que é essa fotografia na odontologia, na implantodontia. A fotografia na odontologia, na implantodontia, é um passo a passo do tratamento. É você mostrar para o paciente tudo o que está sendo realizado. Eu costumo fotografar o paciente desde a primeira consulta até a última, para que ele tenha conscientização de todo o tratamento ou de tudo que está sendo realizado. E também ver aquele antes e depois para saber como ele estava e como que ele vai ficar. E como os pacientes reagem quando eles veem essas imagens do próprio tratamento? Muitos se surpreendem,
porque eles não sabem como eles estavam e eles têm a conscientização da higienização, do plano de tratamento, do que está sendo entregue para eles. E essas fotografias também servem para uma próxima avaliação, para um próximo paciente se conscientizar de que cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar, não podemos trazer para o paciente a ideia de que chega hoje no meu consultório, amanhã ele já sai com os dentes perfeitos. Para cada paciente existe um plano de tratamento e a fotografia me ajuda a estabelecer essa vontade para ele. Então, além de um recurso técnico, a fotografia ela tem um papel educativo, correto dizer isso? É correto dizer isso, é um papel educativo para o paciente, para que ele saiba a importância da manutenção do seu tratamento. É uma forma de transformar a motivação do paciente na sensibilidade, de transformar o tratamento e mostrar para ele que não precisa ter medo do dentista. A fotografia me ajuda a mostrar isso para o paciente. Então, para quem tem medo ou receio de dentista, a fotografia é uma forma de diminuir essa ansiedade? Com certeza, porque quando ele visualiza o que vai ser o seu tratamento, o que pode ser o seu tratamento, consequentemente ele se torna mais seguro, mais acolhido no nosso ambiente. Gente, a odontologia é linda. Mari, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo em casa. O meu recado é que prevenir é o melhor. Prevenir é você ter saúde. Não adianta você buscar um tratamento imediato sem você avaliar o seu corpo como um todo. Apesar da gente tratar só a boca, a gente tem que avaliar o sistema, o organismo do paciente, se isso vai trazer o resultado esperado ou não. Doutora Mari, você também é mentora, né, de cirurgiões dentistas na área da fotografia. Fale um pouquinho sobre isso. Eu faço a mentoria para os meus colegas cirurgiões dentistas, a mentoria sobre fotografia odontológica, onde eu ensino passo a passo de como fotografar o seu caso odontológico para eles obterem um portfólio em seu consultório para apresentar os tratamentos aos pacientes. Mari, e esse portfólio, essa fotografia, ela é diferente, porque você já me mostrou aqui, ela é diferente de eu pegar o meu celular e fotografar. Ele é totalmente diferente, existem equipamentos específicos, máquinas específicas, lentes para isso. Então, tudo está na mentoria. Mari, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no programa e eu quero aproveitar que você deixe os seus contatos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né, nessa data. Vou deixar os meus contatos aqui no vídeo e estou à disposição para qualquer dúvidas. Muito obrigada. E você que está aí nos acompanhando, fique mais um pouco que temos mais uma entrevista. Estamos aqui com a doutora Priscila Rodrigues, ela que vai falar sobre o seu livro que será lançado daqui 15 dias, Além da Justiça. Priscila, se apresente para quem está nos assistindo. Bruna, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo novamente. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar no seu programa. Meu nome é Priscila Rodrigues, eu sou advogada, escritora, palestrante, especialista em Direito Administrativo e Administração Pública e Direitos das Famílias e Sucessões. Bruna, nós vamos falar do nosso livro, Além da Justiça. Eu falo nosso livro porque eu escrevi esse livro em coautoria com a minha sócia, Isabela Domorovski, que se chama Além da Justiça e será lançado no dia 31 de outubro. Priscila, e o que torna essa obra tão urgente? O livro Além da Justiça, ele traduz dor em palavras acessíveis, revelando quais são as inseguranças das mulheres e quais são os direitos, os recomeços e as saídas possíveis. Ele conecta histórias reais a uma análise jurídica correspondente. E quando você fala em uma obra urgente, é porque cada capítulo do livro mostra que esperar não é uma opção. Cada minuto importa quando nós falamos de dignidade, de liberdade, de respeito
as mulheres. Então nós falamos que é uma obra necessária, urgente, e eu quero incluir também, Bruna, que se torna uma obra obrigatória, porque ela é uma ferramenta de conscientização, um convite ao recomeço para essas mulheres. O livro aborda vários temas de violência, como mãe solo, disputas de guardas, reposicionamento. Como você equilibra esses temas com tanta profundidade? Bruna, muito importante essa tua pergunta, porque na maioria das vezes as mulheres não lidam com um problema só. Quando acontece, vem a onda de problemas e nós temos que lidar com tudo de forma conjunta. Então, uma mulher que está vivendo uma violência, ela está lidando com a maternidade solo, está buscando por direito na justiça, está buscando sobreviver em um mercado desigual. Então, esses temas, eles não competem entre si, eles acabam se sobrepondo. E no livro nós tratamos essa sobreposição, essa complexidade, a realidade do dia a dia da forma que deve ser tratada, sem romantizar, sem reduzir, mas obviamente com muito cuidado e com muita profundidade que o tema exige. E quais são os temas mais básicos que as mulheres ainda desconhecem e por que esse desconhecimento ele é tão perigoso? Quando a gente fala de temas básicos, nós estamos falando sobre os direitos básicos que essas mulheres infelizmente desconhecem. A gente está falando sobre a possibilidade da concessão de uma medida protetiva, do afastamento do agressor do lar conjugal, da proteção dos filhos, do acompanhamento jurídico de forma gratuita por intermédio da Defensoria Pública. Tudo isso é muito possível e eu digo mais, Bruna, essas mulheres desconhecem a possibilidade de fazer denúncias em caso de violência, porque entendem que a violência é apenas física. Então entende que se não existem hematomas no corpo, não há possibilidade de denúncia, o que não é verdade. E isso se torna perigoso, Bruna, porque quando as mulheres desconhecem o seu direito, acabam aceitando o que nunca deveria ter sido aceito. Então a desinformação, Bruna, ela aprisiona. E o livro, Além da Justiça, vem para trazer esse conhecimento para as mulheres e, por consequência, quebrar essa prisão. Isso mesmo, Priscila, a justiça ela parece estar muito distante da realidade das pessoas, né? Então o livro ele aborda isso, a pessoa tem um direcionamento para essa situação? Com certeza, Bruna. Na verdade, esse livro foi criado, ele foi desenvolvido, escrito justamente para essas mulheres que não sabem por onde começar. Ele não tem palavras difíceis, ele não impõe fórmulas mirabolantes, ele traduz aquilo que é necessário para as mulheres, como recomeçar, por onde iniciar, ele explica, ele orienta, ele acolhe. É uma conversa de mulher para mulher, como aquela que já passou por uma situação semelhante e que pega na tua mão e diz: eu sei o caminho e eu vou te mostrar como chegar. Esse, sem dúvidas, é o maior diferencial do nosso livro. E tem alguma história que você aborda ou algum trecho do livro que te tocou profundamente? Bruna, é muito difícil eu escolher apenas uma história dentre todas elas, porque cada uma nos toca de uma maneira diferente. O livro nos faz parar, respirar fundo e querer abraçar aquela mulher que retrata aquela história, mesmo sem nós conhecermos ela pessoalmente. E isso mostra que há uma luz no meio de caos. Porque as mulheres seguem mesmo com filhos no colo, com processos nas costas, com medo no peito, mas sempre com muita esperança, Bruna. E esse livro ele nos mostra que mesmo quando tudo falha, a força das mulheres continua ali. Então esse livro não é sobre dor, é sobre coragem, é sobre o direito que toda mulher tem de sair da sombra e voltar a florescer. Priscila, e para quem está em um processo de reconstrução, seja emocional, profissional ou jurídico, que tipo de força esse livro oferece? Na verdade, esse livro ele oferece chão. Ele não oferece atalhos nem promessas. Ele oferece um solo firme para aquelas mulheres que estão se reconstruindo, se reencontrando. Porque nós sabemos que quando tudo desaba, tudo que nós precisamos é de uma direção. E o livro Além da Justiça, ele vem para trazer caminhos reais para essas mulheres. É para dizer que existe saída sim.
ainda que o medo seja maior do que a nossa coragem. É para dizer que existe recomeço na vida, no trabalho, nos vínculos com os filhos, na autoestima da mulher. E isso tudo, obviamente, nós precisamos se utilizar da justiça porque ela pode e deve ser um aliado nesse processo. Porque nós precisamos entender e compreender, Bruna, que para além da dor que nós sentimos, que ela é forte, ela não nos define e ela não define onde nós poderemos chegar. Com toda certeza, Priscila. E o livro Além da Justiça, para quem é? Bruna, esse livro é para todas as mulheres que já foram chamadas de exagerada por sentir, que foram caladas pelo medo, pela vergonha, pelo receio de nunca serem ouvidas, porque acreditaram que exigiam demais quando na verdade não tinham o mínimo: respeito, segurança, dignidade. Esse livro também, Bruna, é para os profissionais de direito que querem enxergar para além do processo. É para aquelas mulheres que estão em fase de recomeço, é para profissionais, é para os amigos, é para a família, são para os homens também que querem entender o que as mulheres carregam. Esse livro é, sobretudo, para aqueles que entendem que justiça, antes de qualquer coisa, é um compromisso com a dignidade das mulheres. Priscila, e se uma mulher pudesse ouvir agora uma frase desse livro, qual seria? Você não está exagerando, você não é fraca, você não é confusa, você não é difícil de amar. Você é uma mulher que decidiu seguir em frente quando tudo dizia para você parar. Você precisa se valorizar, você precisa se respeitar, porque você não precisa gritar para ser ouvida. Você não precisa justificar para ser acolhida. Você tem valor, você tem lugar e você não precisa se diminuir para ocupar um espaço de pessoas que não te reconhecem. Uau, amei! Já quero o livro todo para mim. Repita novamente quando vai ser lançado o seu livro, aonde vai ser lançado e aproveita para deixar seus contatos. Com certeza, Bruna. O nosso livro será lançado na Livraria da Vila, no Pátio Batel, no dia 31 de outubro, a partir das 19 horas. E os meus contatos para quem quer me seguir na rede social, no Instagram é o @prissad e o meu contato telefônico é o 41 98809 5948. Priscila, foi muito bom tê-la aqui conosco e para você que nos acompanha de todo esse Paraná, não perca os próximos programas, estarei aqui junto contigo.